Bom dia, meus amores! Como é que tá aí no nosso primeiro ano, hein, meu povo? A última aula da sexta, né? Vamos lembrar bem que uma coisa, que amanhã, vocês já sabem o que é que vai rolar, né? Amanhã a gente se vê de novo! A gente tem sábado letivo! Obrigada, Flavilton! Então, olha só, amanhã a gente tem sábado letivo referente às aulas de quarta-feira. Então, a gente vai fazer, ó, Ctrl+C na quarta, Ctrl+V no sábado. Copia quarta-feira para o sábado, que amanhã todas as aulas de quarta serão feitas aqui. Como todo mundo sabe, nossos sábados letivos são de revisão. Então, uma excelente oportunidade para a gente, além de botar os papos em dias, a gente também revisa nosso conteúdo, tira dúvida, faz muita questão, né? Vamos aproveitar esse momento como um momento também da gente botar em dias os nossos estudos, tá certo? Quem é que tá aí com a gente, hein? Me conta aí quem tá aqui com a gente no nosso primeiro ano. Deixa eu ver aqui quem são nossos polos, Flavilton, que estão conectadinhos pelo nosso IPTV, nossos professores e professoras da mediação tecnológica, hein? Estamos aqui, ó, com Bonfim do Piauí, Eliseu Martins, Elesmão Veloso. Deixa eu ver aí, menino. Guaribas. Olha, a Lurdinha tá aqui com a gente, nos assistindo. Bem-vinda, Lurdinha, a nossa aula de hoje, biologia, mulher. Pedro 2. Deve ser Pedro II. Será se é Pedro II? Menino, que se for, eu vou achar bom demais, porque eu amo Pedro II. Inclusive, tenho planos de morar aí logo. Mas não vai ser agora, não. Vai demorar um pouquinho, né? Então, olha só, a gente está aqui com toda essa turma, Bonfim do Piauí, Eliseu Martins, Elesmão Veloso, uma turma linda em Guaribas. Se for, eu acho que Pedro II, né? A gente vai seguindo aqui com a nossa aula de biologia, tá certo? E a gente está conversando sobre um tema muito massa, super atual, sobre engenharia genética. E eu vou pegar bem aqui meu celular, porque eu quero saber se vocês já mandaram... Ai, caiu! Já mandaram a foto para mim daquele negócio que eu pedi para vocês. O que foi que eu pedi para vocês, hein? Vocês lembram que a gente tem uma atividade para fazer? Bom dia, Gabi. Bom dia, Caio. Bom dia, Will. Vocês estão por aí? Arsênio. Olha só, a gente tinha pedido que vocês fizessem uma atividade aqui para a gente fazer o nosso arraso pelo Instagram, não foi? A gente fez uma atividade pedindo, né? Olha só, a Cá me enviou a foto. Que maravilhosa! Tá aqui, ó. Transgênicos são produtos que tiveram seu DNA modificado pela inserção de um ou mais genes de outro organismo. Tá aqui, ó. A Cá mandou pra gente a fotinha, tá bom? De um produto transgênico que ela achou em casa. A Cauana, né, que fez isso. Deixa eu só ver, eu vou baixar aqui a foto, que depois, hoje, né, no final dessa aula, no final do dia de hoje, eu vou repostar. Mas eu preciso que vocês mandem também mais fotos. Procurem em casa, esse foi o nosso combinado. Procurem em casa rótulos de produtos, principalmente de alimentos, né? Que vão encontrar aquele T, aquele triângulo que tem um T preto dentro, o triângulo amarelo, e tem um T escrito dentro desse triângulo amarelo, porque isso indica que nesse alimento, nesse produto, existe um produto transgênico. Um ser vivo transgênico. Então, a Cá, eu acho que... Deixa eu ver aqui, que a foto dela, eu acho que é de cuscuz. Deixa eu ver. Eu falei que era ser fácil de ser encontrado. Olha, ela achou no fermento de casa. Achou, eu acho que no óleo de soja transgênica, e contém óleo, não sei o que, lectina, tananã, transgênico. Ela achou 3 produtos transgênicos em casa. Então, Will, Arsênio, Gabi, Caio, todos vocês que estão assistindo em todos os polos, procurem em casa, tira uma foto desse produto e manda para mim, para a gente poder fazer uma conversa também pelas nossas redes sociais. Vem comigo que, falando em rede social, ó, eu sou a professora Amanda Soares, mas vocês vão me encontrar lá no Insta como @profa.bioamanda.
tá bom? Na nossa disciplina de biologia. E hoje o nosso conteúdo, tá, gente? É engenharia genética. Hoje, dia 26 de agosto de 2022. Tá certo, Elesbão? Meus lindos, bom dia. Quem mandou essa foto foi a Cá Silva. Eu acho que ela é de Elesbão, não é, turma? Me conta aí, quem foi que me respondeu nessa atividade que eu passei para vocês para a gente fazer pelo Instagram, tá bom? Então vamos seguindo aqui, conversando ainda sobre essa engenharia genética, né? Vamos aqui observar, meus amores, que a gente viu que só dá para a gente fazer, né, um trabalho importante, interessante acerca de genética quando a gente tem um conhecimento profundo da estrutura do DNA, da estrutura do RNA, tá certo? Volta aqui para mim, Flávio, antes da gente começar aqui a nossa conversa, que aí a gente vai compreendendo um pouco, né, de como é que isso acontece. Como é que eu vou mexer numa coisa que eu não conheço? Não tem aquela história, quem é capoeirista aqui, tem uma música na capoeira que diz assim, em buraco de cobra não se bota a mão, buraco de cobra não se pode botar a mão. E tinha outra música que dizia, não bote a mão no buraco do tatu, né? A gente não sabe o que é que tem lá dentro. Como é que a gente vai mexer, a gente vai malinar, vai brincar com a coisa que a gente não conhece? E isso, para dar errado, é 1 grau, né? Como a gente costuma dizer. Então, a gente precisa compreender que a engenharia genética, ela só é possível de acontecer porque hoje, tá? Pode cortar para mim, Flávio, um minutinho, que daqui a pouco a gente volta para o slide. Só é possível. Hoje a gente só conhece essas tecnologias, né, que envolvem transgenia, como a gente viu o produto transgênico que tem dentro da nossa casa. A gente só pode compreender a engenharia genética sendo possível porque a ciência já avançou muito e hoje a gente consegue, por exemplo, saber todos os genes que tem no DNA humano. A gente já tem sequenciado vários e vários genes de micro-organismos, principalmente de bactérias, de alguns vírus, né, que nem são considerados seres vivos. Então, por exemplo, assim que começou a Covid-19, vocês lembram que uma das primeiras coisas que foi feita quando o vírus chegou no Brasil foi o sequenciamento do DNA desse vírus. Então, pesquisadoras, mulheres daqui do Brasil, sequenciaram todo o gene do coronavírus, da cepa, né, que chegou a infectar aqui os brasileiros nesse primeiro momento. Então, assim, esse vírus, ele precisa ser muito bem conhecido. Senão, como é que a gente ia saber quem são as variantes que vieram depois? O que é que são essas variações? O que é uma variante de um vírus? A variante de um vírus é quando ele consegue ter mutações no seu material genético que fazem com que ele fique mais resistente, mais virulento, mais agressivo, que ele consiga ter uma permanência maior no seu hospedeiro, então, que dê um salto que favoreça ele. Então, essas são as variantes, elas têm alterações no DNA viral, tá certo? Então, a gente só consegue ter engenharia genética hoje, tá bom? Obrigada, Will, agradeço. Então, você já encontrou o produto transgênico, né? Arrasou, já eu vou dar uma olhadinha. Então, olha só, a gente só consegue ter engenharia genética porque a engenharia, que eu digo assim, a engenharia genética é uma ciência, né? E dentro dessas ciências existem várias e várias técnicas, ferramentas, e se pode trabalhar com muita coisa, e a gente está vendo algumas aqui. A gente já viu a transgenia, por exemplo, e agora a gente já viu que depois do sequenciamento do genoma humano, pelo projeto Genoma, que terminou em 2003, foi que a gente viu alguns avanços importantes, né,
para que se haja aconselhamento genético. Um dia desse estava na televisão aí uma pessoa famosa, né, que é casada com um Big Brother famoso, dizendo que tinha ido a um médico e esse médico fez um tratamento com ela que evitava com que a filha nascesse com qualquer tipo de patologia genética. Ela evitava, não ia nascer com nada de errado no gene, porque ele tinha feito um tratamento, uma dieta, sei lá o que foi. Eu nem consegui reparar bem no que aquela mulher falou. E isso, na verdade, ela exagerou um pouco, né? Para a gente não dizer assim, ei, ela está mentindo. Isso não existe ainda, né? A gente não consegue. Então, quando a gente fala de genética, de DNA, a gente também fala de mutação, de alterações que podem acontecer e a gente fala de tecnologia. Então, tecnologias que já são conhecidas para se compreender, né, algumas doenças, para se melhorar algumas situações de pessoas que têm doenças genéticas, se melhora a qualidade de vida, para melhorar na indústria, na produção agrícola, um determinado produto como o próprio milho, a soja, que tem tudo transgênico aí. Então, esses transgênicos, a gente ficou de conversar sobre eles. Será se é bom? Será se é ruim? Então, tem os dois lados, né? Na verdade, a gente ainda não teve tempo suficiente para avaliar se o consumo de produtos transgênicos, eles vão trazer algum malefício à saúde ou algum benefício, ok? Mas existem alimentos transgênicos, por exemplo, que eles vão trazer aí uma característica genética de aumentar seus nutrientes, por exemplo. Então, a gente tem, né, instituições sérias de pesquisa que avaliam, né, essa possibilidade. Existe até um feijão que a Embrapa fez. A Embrapa estuda muito, a Embrapa Piauí, inclusive, estuda muito feijão, né? E um dia desse eu estava num assentamento, né, num município aqui do estado, que nesse assentamento, eu acho que era em Lagoa do Sítio, que eu fui, e a gente lá estava comendo um feijão. Gente, o feijão era delicioso. Eu não vou lembrar o nome do feijão. E aí, a senhora que hospedou a gente disse assim, olha, esse feijão aqui é um feijão que a Embrapa trouxe para a gente. Ele é mais resistente, ele tem mais nutrientes, né? Ele tem mais nutrientes porque ele foi modificado geneticamente, um transgênico. Então, assim, a gente consome, às vezes até sem saber. Agora vocês estão sabendo onde é que tem transgênico, né? Na cozinha de vocês. Então, a gente precisa compreender o que é o pró, o que é o contra, né? Para poder fazer as nossas críticas e tentar decidir se quer consumir ou não esses produtos. Por isso que está no rótulo. O cliente, o comprador, ele precisa decidir se ele quer se alimentar disso ou não. Tem milho orgânico? Tem. Tem milho orgânico. Tem milho que não é transgênico? Tem. Tem cuscuz de milho flocão que não tem transgênico? Tem. As meninas acharam um que não tem o símbolo, né, no rótulo na escola, em Elesbão, né? Então, tem. É só procurar. Então, fica na decisão do consumidor, ok? Então, vamos lá. Pesquisa genética e sociedade. As técnicas da engenharia genética, né, que vão trazendo aqui para o uso dos transgênicos, elas vão abrir o tratamento, vão abrir caminho, abrem caminho para o tratamento de doenças hereditárias, como a aplicação da terapia gênica ou geniterapia, né? Trata-se de um procedimento complexo que se encontra em fase experimental, mas que desperta muita polêmica. Essa técnica consiste em substituir o gene causador da doença pelo alelo normal. Doenças como a fibrose cística, né, que é um problema que essa fibrose é quando há um enrijecimento de parte do tecido de algum órgão, né? A anemia falciforme. A anemia falciforme é a doença que as hemácias, né, as células vermelhas do sangue, elas têm um formatinho normal, que é um disco bicôncavo. E a anemia falciforme, as hemácias, elas são disformes, ela tem um formato anormal, ela é assim, ó. Ela é compridinha, tá? A fenilcetonúria, entre outras, tem sido alvo do estudo da terapia
gênica, né? E aqui nessa imagem, a gente tem uma célula que é usada em terapia gênica, ok? Bora responder essa questão aqui para a gente ver se vocês conseguem observar, né? Vou já ver enquanto isso o que o Will postou aqui no nosso Insta. Eu vou deixar 3 minutinhos para vocês responderem essa questão para a gente poder seguir falando, por exemplo, dos testes de DNA. Combinado, Arsênio? Gabi, Caio, Will, todo mundo que está aqui assistindo a gente em Lesbão, por exemplo, vamos lá seguindo. Alô, Guaribas! Vamos seguindo. 3 minutos na tela.
E aqui é o bebê. Ele vai ter essa faixa aqui, com esses marcadores aqui na sua, né, no seu material genético. Qual o casal que vocês acham que são os pais, né? Que casal é o pai biológico do bebê? Hein? O Will disse que é o casal, a letra C, o casal 3. Aqui, ó. Por que, Will, você acha que é o casal 3? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa comparar e encontrar semelhança. Tá certo? Então, a gente vai pegar, por exemplo, essa faixinha preta aqui, ó. Se a gente pega a faixinha preta, a gente tem que encontrar nos casais, ó. Tem que encontrar no pai ou na mãe, tá certo? Olha aí. No casal 1, a primeira faixa, bateu com o casal 1, com o casal 2, com o casal 3, com o casal 4. No casal, vamos ver aqui, com a canetinha. Nessa segunda faixinha preta, ó, outra compatibilidade. Casal 3, casal 4. Vamos pontuando. Olha essa outra faixa pretinha, ó. Casal 3, 3 pontos. Mais uma faixinha preta. Casal 3, pai e mãe, pontuou. Casal 4 também. Casal 5 também. Quem é o mais semelhante, né? Vamos aqui, ó. Mais uma faixinha, mais um ponto para o casal 3. Casal 3. Casal 2, 3 e 5. Casal 1, 2, 3 e 5. Casal 3. Então, gente, a faixa, né? As bandas que têm mais semelhanças são as bandas do casal 3, ó. Você vai achar uma maior frequência, né? Vai parecer mais com os genes, né? Com as características que tem aqui no bebê, as características do casal 3, tá bom? Então, isso é feito utilizando amostras, né? Ou Will, é o casal 3, é o que tem mais características parecidas, tá bom? Isso é feito utilizando amostras, né, de DNA, tanto do pai quanto da mãe e do bebê, dos possíveis pais e mães e do bebê. Quem tiver maior semelhança vai levar aí o título de pais, né, do bebê. Vamos adiante, mais essa questão. 3 minutinhos na tela, valendo.
Ok, meus amores, então vamos lá, mais uma questãozinha para a gente se orientar, né não? Para a gente ver aqui se a gente está conseguindo aplicar tudo que a gente está aprendendo. Vamos lá! A reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente aonde? Na transgenia, na clonagem, na hibridização, no controle biológico ou no melhoramento genético? Hein? Se eu tenho uma planta aqui, meus amores, olha só. Fazer uma estaca é o quê? Eu tenho aqui uma planta. Tá? Dessa planta, eu vou ter aqui, né, vários galinhos. Eu consigo ter aqui bem definidos, né, as suas folhagens e tudo mais. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma estaca. O que é fazer uma estaquia? É pegar, né, tá brotando um aqui, é pegar um galho. Pegar aqui, ó, cortar. E esse galho você planta. Planta o galho aqui. Para ver se pega, né? Esse galinho que nasceu, estava nascendo, você bota no solo e vê se ele enraiza, né? Então, essa estaquia é justamente isso. Para isso, eu precisei botar gene de outra espécie nessa planta? Sim ou não? Precisei? Eu precisei trazer um gene de uma espécie diferente para essa planta? Não, né? Então, não é transgenia. Eu precisei trazer outra planta diferente para cruzar com essa aqui? Não. Controle biológico é quando a gente usa um ser vivo, por exemplo, para se alimentar de pragas agrícolas, né? Para definir um controle ali dessa população de pragas. Então, isso aqui, ó, nada a ver. É a alternativa nada a ver. Foi botada aqui só para completar até a letra E, não tem? Eu precisei fazer um melhoramento genético dessa planta? Também não. Essa técnica, ela mais se assemelha, ó, é com a clonagem. Por quê? Porque a mesma informação genética que eu tenho na planta matriz, eu vou ter na estaca. Eu tirei só um pedacinho dela aqui, ó. Esse pedacinho que foi cortado, não modifiquei o gene dele. Não cruzei ele com outra coisa, não foi, Will? Eu não fiz um cruzamento. Se eu não fiz o cruzamento, eles vão ter, né, tanto a planta matriz quanto essa daqui, a estaca, vão ter a mesma informação genética, o mesmo DNA. Não teve reprodução, não teve polinização, não teve nada que se fosse falado de reprodução sexuada. Não teve transgenia, nada. Então, aí a gente tem, né, uma estaca feita de uma planta matriz e essa planta matriz traz aí, né, a mesma informação que ela vai levar para essa estaca, né, para essa plantinha que vai nascer depois. Ok? Tem o mesmo DNA. Então, fiquem aí com a imagem dessa grande obra de arte que eu fiz aí no quadro. Essa planta tá esquisita, né? Bem esquisita. Então, a alternativa correta, letra B. Vocês fizeram clone já, né? Se você estiver roubando planta aí, ó, no vizinho, que forem reclamar, você diz, não, eu estou fazendo um clone, é para o bem da ciência. Olha a professora que ela ensina. Meu Deus do céu, hein? Então, a gente faz as estaquias. Quem é doido por planta aí tem essa mania de estar fazendo clones de plantas, né? Então, olha só, vamos ler esse texto aqui, né? Tecnologias de manipulação genética são aposta no combate às epidemias. Uma das técnicas mais promissoras no combate à Covid-19 e a outras epidemias é a tesoura genética.
que edita o material genético de vírus e bactérias. No caso do sistema CRISPR, em português, repetições palíndromas de clusters regularmente espaçadas, trata-se de quê? Um conjunto de sequências genéticas que pode ser associada a uma proteína sintética. Essa proteína é guiada por uma molécula de RNA para editar sequências específicas do DNA, suprimi-las, ou seja, retirar elas de lá, ou expressá-las, ou fazer ela ser expressa mais do que o normal, o que provoca mutações genéticas em um organismo. Entre as vantagens do CRISPR sobre as ferramentas de modificação genéticas anteriores estão sua eficiência, precisão e baixos custos para a utilização. O que é que vocês acham disso, hein? Olha só, essa tesoura genética é você pegar toda a estrutura, é você conhecer toda a forma como acontece a expressão de um gene e você tirar esse gene e botar outro. Você botar uma mutação onde você vai ter uma edição, você vai conseguir alterar o material genético. Ou fazendo um determinado gene que vai expressar uma coisa que não é positiva, sumir, vai ser suprimido, ou fazer esse gene se expressar mais do que o comum, se for o caso, né? Então, podem acontecer as duas situações. Então, olha só, os autores testaram essa técnica em células que foram infectadas por H1N1, que é o vírus causador da gripe suína, e pela Covid-19. Então, a ideia, presta atenção, foi utilizar a técnica como uma tesoura que reconhece o genoma do vírus, faz um corte em seu material genético para impedir a sua reprodução. O experimento foi bem sucedido em reduzir a infecção nas células testadas. Contudo, ainda há o desafio de fazer com que as enzimas sintetizadas sejam efetivas como tratamento em organismos vivos, né? Então, quando eles fazem essas pesquisas, professora, mas eles fizeram a pesquisa nas células testadas. Sempre o teste é feito primeiro, como a gente chama, in vitro, que é em laboratório. As células, elas são cultivadas em meios de cultura. E aí não se testa direto em pessoas ou animais, né? Primeiro in vitro, depois in vivo, ou seja, em seres vivos. Tá bom? Então, a proposta apresentada no artigo que trouxe essa técnica é que essas enzimas sejam transportadas pelas vias aéreas até o pulmão, onde poderiam combater a porção dos vírus instaladas no órgão. Então, já pensou se você consegue inalar, respirar algo que vai te ajudar no combate à Covid-19 ou mesmo a essa gripe suína, né? A H1N1, seria interessantíssimo. Ok, gente? Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Todo mundo entendeu essa nova técnica? Olha aí, vamos conhecer a Jaqueline Góes de Jesus. Essa foi uma das pesquisadoras, né, que estava envolvida com o sequenciamento, tá bom? Da Covid-19 aqui no Brasil. Então, uma das coordenadoras da equipe de pesquisadores que realizou o primeiro sequenciamento do genoma do coronavírus circulante na América Latina, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Olha o que é que ela diz. Acredito que esse feito ajudou nossa população a se aproximar mais do que é fazer ciência e a compreender a necessidade de apoiá-la. Creio que a mudança que queremos por mais investimento em saúde
pública, incluindo as pesquisas, precisam de apoio popular. As pessoas precisam, gente, por isso que eu trago isso para a aula. É preciso saber que é necessária. A ciência é quem salva nossas vidas, a nossa vida prática, a nossa rotina. A ciência, ela está metida em tudo, né? E assim a gente consegue observar a importância de um estudo desse, num momento ainda mais de uma pandemia, né? Então, e talvez tenhamos conseguido mostrar um pouco a importância da ciência no contexto atual. Então, eu gostaria que vocês agora descrevessem para mim, de acordo com o que a gente já está estudando sobre engenharia genética e tudo mais. Descreva a importância do trabalho da pesquisadora Jaqueline Góes de Jesus e sua equipe. Ou seja, que trabalho, professor? Isso aqui, ó, o sequenciamento do genoma do coronavírus. Eu vou dar 3 minutos para vocês me descreverem a importância disso, considerando tudo que eu já falei nessa aula aqui de hoje, combinado? 3 minutos na tela, valendo! Respondam.
confirmação do primeiro caso, a doutora Jaqueline Góes, com sua equipe, já tinha sequenciado, era o genoma do coronavírus, que estava circulando em toda a América Latina. Pense num negócio ligeiro, a mulher era rápida, minha gente. E aí, foi importante por quê? É disso que eu estou querendo saber. E aí, Firmo me diz assim, professor, olha, foi importante para conhecer os genes dos vírus, desenvolver possíveis formas de cura, rastrear os casos e compreender, Firmo, como era a estrutura genética do vírus circundante para saber que se vai se modificar depois disso. Vocês acham mesmo que o coronavírus que chegou aqui, né, depois do impacto, eu me lembro que foi muito forte para mim, eu chorei mesmo, assim, eu fiquei muito arrasada com aquelas imagens que quando o coronavírus chegou na Itália, as pessoas... Era tanta gente morrendo, gente, que eram caminhões e caminhões. Então, caminhões enfileirados, né, com corpos de pessoas que tinham morrido. Eu me arrepio todinha até hoje falando, porque essa pandemia mexeu muito com o emocional de todo mundo, né? Então, eram caminhões e caminhões. O mesmo vírus, a mesma cepa que fez esse estrago na Itália, já chegou aqui diferente demais, já era modificado. Então, o DNA dos vírus, ele é interessante porque ele é pequeno, né? Ele é infinitas vezes menor do que o nosso, por exemplo, tá? Ele é menorzinho, desculpa. Então, esse DNA ser pequeno facilita o processo do sequenciamento e a gente compreende que o fato dele ser pequeno vai fazer com que toda mutação que ele tem direto, mutação tem direto, principalmente em vírus. Tem mutação que não tem muita importância, mas tem outras que vão fazer ele ficar mais potente, mais forte, mais virulento. Vai ter mais resistência à medicação, vai ter mais dificuldade de tratar aquela doença feita por aquele vírus. Então, quando a gente conhece o gene dele por completo, se variar um pouco, aí é uma outra variante. A Delta, a Ômicron, vocês lembram que rolou tudo isso? Então, essa já tinha um DNA diferente da primeira variante que chegou aqui, né? Essa pandemia ela foi tão horrorosa que no Equador, foi outra notícia que eu mal conseguia terminar de ler a matéria, no Equador as pessoas tiveram uma crise funerária, ou seja, as pessoas morriam, não tinha mais hospital, morriam em casa e ficavam com os corpos dos familiares em casa por 3, 5 dias. Olha a desgraceira que é. Você ficar 5 dias com uma pessoa que você ama, morta, dentro de casa, sem condição de velar e enterrar, porque não tinha carro para levar, não tinha espaço no cemitério, não tinha mais nada. Então, essas pessoas passaram a tirar os corpos de dentro de casa e botavam os corpos, a Maria até enche o olho d'água de novo, na porta de casa. E o Equador, por um momento, né, em algumas cidades, viu essa situação caótica dentro dessa pandemia acontecendo. Então, foi muito difícil. Então, é muito, muito, muito importante que a ciência atue para evitar essa crise tão grande e que impacta e que afeta de uma forma tão difícil, tão triste, as pessoas, as famílias, né? Ao povo, né? A gente precisa entender que a ciência, ela também está a serviço do povo. Por isso que tem que ter financiamento, tem que ter dinheiro para pesquisador fazer ciência dentro das nossas universidades, gente, porque é necessário que haja um retorno. Os universitários, as pessoas que estão lá trabalhando, os pesquisadores, os cientistas, eles estão produzindo conhecimento, né? Estão produzindo saberes, estão tentando modificar as situações da sociedade para melhor, seja na saúde, na economia, no ensino, em tudo que é aspecto da sociedade, da nossa vida prática. Então, a doutora Jaqueline, ela merece ser vista, é merecido que a gente mostre que o sequenciamento do primeiro vírus que chegou aqui, que fez, né, o primeiro caso confirmado, quem sequenciou foi a equipe de uma mulher negra que está aí encabeçando uma equipe de pesquisadores. Isso é um dado muito importante para o nosso país, que é um país racista, né? Que é um país que não aceita
a posição das mulheres na sociedade, não aceita ainda mais, né, uma posição de uma mulher preta. No nosso Brasil, infelizmente, a gente ainda tem que as pessoas têm no imaginário, quando a gente fala assim, um cientista imagina um homem, possivelmente um homem branco, né? Então é muito importante que a gente mostre o rosto, né, de quem faz ciência no nosso país, tá bom, Firmo? Muito obrigada pela sua resposta e realmente é muito importante para conhecer o gene do vírus, desenvolver as formas de cura, rastrear os casos, monitorar as alterações que acontecem nesses vírus, tá certo? Então, o que é interessante também quando a gente fala de engenharia genética é que justamente os vírus, né, que são parasitas obrigatórios e que têm um genoma pequeno, eles também são utilizados para várias técnicas da engenharia genética. Como eles vão obrigatoriamente parasitar uma célula viva, às vezes se coloca um pedaço de material genético no vírus de propósito para ele ir lá carregar para a célula. Então, como é importante, né, a gente conhecer a dinâmica desses seres que nem são considerados seres vivos, mas desses agentes infecciosos e, ao invés de usar ele para fazer uma doença, como é o comum da natureza, a humanidade já consegue entender como ele funciona. Ah, então tu vai chegar na célula e injetar teu DNA para provocar a doença, pois tu vai agora usar a tua mesma metodologia, a mesma coisa que tu faz, mas tu vai injetar um pedaço de material genético para levar a cura, para levar a melhoria da qualidade de vida de algumas patologias, né, de alguns pacientes que têm patologias que podem receber esse tipo de terapia. Tá certo, gente? Então, vamos seguindo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre engenharia genética, tá bom? Obrigada pela resposta. Então, tá aí, ó. As pesquisas científicas realizadas no país têm vários impactos positivos para a sociedade brasileira, pois as informações genéticas geradas pelos estudos, não apenas do coronavírus, mas também de dengue, chikungunya e outros vírus cujos surtos já descobrimos, como o vírus da Zika, da febre amarela, podem ajudar principalmente no início da pandemia a direcionar ações de saúde pública, identificando os focos a partir dos quais se deu a transmissão e tomando as medidas de precaução com o isolamento de lugares públicos, foi o que explicou a doutora Jaqueline Góes de Jesus, baiana, que se formou na Universidade Federal da Bahia, nordestina, aí, ó, liderou o primeiro sequenciamento genético do coronavírus. E aí, quem quiser acessar o link completo, né, dessa matéria, ela foi do comecinho da pandemia, mas é sempre válido a gente ler, tá bom? E olha só outro caso, né, o sequenciamento do genoma do Aedes aegypti, que é o mosquito que leva, né, ele serve de vetor para a zika, para a chikungunya, né, da febre amarela, a dengue. Então, tá aí. Então, a análise, ele pode ajudar a explicar a ligação simbiótica entre o mosquito e os vírus, né, que provocam essas doenças. Um consórcio de pesquisadores de vários países, inclusive do Brasil, deu mais um importante passo na luta contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue e a febre amarela. O genoma do mosquito acaba de ser sequenciado, isso foi em 2012, tá, meus amores? Já foi sequenciado faz tempo. Então, o que pode fornecer pistas sobre a interação do vetor, que é o mosquito, com os vírus. Os cientistas brasileiros da USP e do Instituto Butantan coube o sequenciamento dos genes ativos. Ou seja, na USP e no Butantan, eles identificaram os genes que codificavam proteínas envolvidas nas diversas funções e características do organismo. Mapear quais são e onde se localizam os genes ativos é fundamental para entender o genoma por completo, afirma o bioquímico Sérgio Versjovski de Almeida, do Departamento de Bioquímica da USP. Os próximos esforços para o desenvolvimento de estratégias e combate à dengue e à febre amarela devem incluir a tentativa de produzir inseticidas baseados na sequência de genes do Aedes aegypti. Conhecimento do código genético do mosquito é fundamental para que se desenvolva drogas específicas que atuem diretamente contra ele, e somente contra ele, né, gente? Porque aí não dá um desequilíbrio também muito grande. Se a gente aplica um inseticida qualquer, a gente mata uma quantidade maior de espécies de mosquitos, não só do Aedes, mas de outros também que não são transmissores de doença, tá bom? Então, olha só.
Quais as tecnologias empregadas para que fosse possível sequenciar o genoma do Aedes aegypti? Então, o texto anterior é um convite a uma área da biologia extremamente rica em informações e que, direta ou indiretamente, influencia a sociedade. Trata-se da engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante. Nas últimas décadas, ela gerou conhecimentos que se converteram em tecnologias importantes para o nosso dia a dia. Né? Então, a gente está falando aqui de biotecnologia, tá certo? Então, essa genética molecular tem sido um campo de estudo muito amplo, propiciando o desenvolvimento da biotecnologia. Ela corresponde a técnicas que permitem o uso de organismos para a produção de substâncias úteis ao ser humano. Com esses avanços, surge uma nova biotecnologia que inclui modernas técnicas de manipulação. A gente faz mexer mesmo, manipular, trocar, inverter coisas no DNA. Então, permite manipular o genoma dos organismos, transplantar genes de uma espécie para outra, construir sequências de DNA em laboratório. Olha aí, dá para fazer DNA em laboratório? Dá sim. Tem uma técnica que é a reação de polimerase em cadeia, que é o chamado PCR. É ela que é muito utilizada, né, na genética forense para descobrir crimes, pistas de crimes, de criminosos, exames de paternidade, é tudo a partir dela. A genética molecular e suas aplicações. Os avanços da engenharia genética permitiram conhecer, sequenciar e até alterar o código genético de um ser vivo. Essas informações têm sido aplicadas em muitas situações que envolvem nossa vida, tais como serviços de aconselhamento genético, prevenção de doenças hereditárias e diagnóstico pré-natal sobre anomalias genéticas em fetos, por isso que é tão importante os exames pré-natais, né? Porque já se detecta algumas delas, não todas, mas algumas. Identificação de pessoas com base na análise de DNA, teste de paternidade, elucidação de crimes, como eu já falei, né? Teste de paternidade, então aqui também, produção de medicamentos. As bases para a engenharia genética estão na técnica do DNA recombinante, utilizada por muitos pesquisadores. Envolve todas essas aplicações aí que vocês estão vendo. E aí, para fechar a nossa aula de hoje, a gente fala de DNA recombinante, mas a gente também precisa falar das enzimas de restrição, né? Vamos conhecer um pouco aqui. Então, vocês viram que eu falei para vocês que é necessário conhecer principalmente o material genético de alguns micro-organismos, né? Um deles é a Escherichia coli. Essa, a E. coli, como costumamos chamar, é uma bactéria muito comum no nosso corpo. Ela é um coliforme, né? Um coliforme que existe dentro do nosso intestino. Então, ela é muito bem conhecida já. E olha só, desde a década de 70, né? Descobriu-se que certas enzimas bacterianas são chamadas de enzimas de restrição ou endonucleases. Elas podem cortar a molécula de DNA em pontos específicos e de forma controlada. São as tesourinhas, né, que vão cortar o DNA no lugar certo. Essas enzimas de restrição são produzidas naturalmente pelas bactérias e atuam contra a invasão de vírus bacteriófagos. Olha isso aqui. Elas são produzidas pelas bactérias e elas servem para proteger a bactéria do vírus que ataca ela. Então, são tesouras químicas altamente específicas, pois cada tipo de endonuclease, né, de enzima de restrição, ela vai reconhecer e cortar apenas uma determinada sequência de nucleotídeos. Tá certo? Ela não vai sair recortando tudo em todo canto, não. Ela vai reconhecer e cortar uma determinada sequência. Então, atualmente, existem inúmeras enzimas de restrição identificadas, isoladas das bactérias e purificadas em laboratório para comercialização. A gente pode comprar, né? Para fazer pesquisa, para fazer remédio, enfim. Então, aqui tem alguns nomes, né? Das enzimas, as bactérias. Olha aqui a da Escherichia coli. Né? Então, ela vai atuar em que sítio? Lá no DNA, ele tem uma fita que é 5 linhas, 3 linhas,
e outro que é 3 linhas, 5 linhas, né? A gente sabe disso. Então, ela vai atuar bem aqui nessa região do DNA específica, ela só atua aí. As outras não são iguais, né? Então, o nome de uma enzima de restrição é formado pelas iniciais do nome da espécie e, às vezes, a sigla da linhagem que a produz. E. coli, Escherichia coli, ECO, RI. Então, tá aí um dos tipos de enzimas de restrição. Então, as bactérias possuem, além das enzimas de restrição, DNA principal e pequeno, que é um DNA circular, que é chamado de plasmídio. É um DNA extra. Vamos anotar isso aqui, ó. Vocês acreditam? Vocês acreditam que elas, inclusive, trocam esse DNA extra com as demais bactérias? E se bem aqui nesse DNA tiver um gene que diz assim, ó, você vai ser resistente a um determinado antibiótico, a bactéria que recebe ele também fica resistente a esse antibiótico. É massa. São os plasmídios, né? No qual eles são inseridos genes que lhe dão resistência a antibióticos. O avanço das pesquisas científicas possibilitou a utilização dos plasmídios como vetores para manipulação do DNA. Então, os cientistas conseguem unir trechos de plasmídios com fragmentos de DNA isolados de outros organismos. É importante conhecer a genética de micro-organismos justamente porque essas formas como eles funcionam naturalmente vão dar possibilidade, a gente vai falar disso depois, vão dar possibilidade de se desenvolverem estudos que vão aproveitar justamente essa atuação natural dos micro-organismos e artificialmente a gente usa esse aspecto para poder trabalhar e transformar em outras situações favoráveis à nossa existência, a partir da biotecnologia. Tá certo? Ó, um cheiro enorme. Amanhã, sábado letivo, a gente se vê aqui de novo, tá certo? Um cheiro, até mais e tchau, tchau.